A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Ei, nós vimos muitas pessoas falando que vive a humildade, que é humilde, não é mesmo? Nós vimos muitas pessoas pregando sobre a humildade, mas olhando ali na Bíblia, nós vimos o maior exemplo de humildade já registrado. E vamos ler a palavra de Deus ali no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 3 ao 15, onde nos mostra este grande exemplo de humildade, claro, do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Você viu que exemplo maravilhoso de humildade do nosso mestre e Senhor Jesus? Ele é maravilhoso, ele é magnífico. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, o Senhor Jesus Cristo disse desse jeito: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui ele nos dá um grande exemplo, o exemplo da humildade, a verdadeira humildade. Ora, estavam ali assentados à mesa Jesus e os seus discípulos em uma ceia, para uma ceia. Quando de repente Jesus, sabendo
que ele tinha vindo de Deus, o Pai, e que voltaria para Deus, o Pai. Então ele levantou-se, tirou aquela roupa da ceia, pegou uma toalha, cingiu-se, pegou uma bacia com água e agora foi dar uma lição de humildade aos seus discípulos. Se agachou e começou a lavar os pés dos discípulos. Imagine, o Senhor, o Mestre, o Rei, Jesus Cristo, se curvando nos pés dos discípulos e lavando os pés dos discípulos. Meu Deus, que humildade! Nós costumamos ver pessoas nas mais diversas igrejas, só porque conseguiu um cargo, só porque conseguiu uma cadeira, só porque conseguiu uma certa posição, já não quer saber do menor, já despreza o menor, já vira a cara para outro lado, já olha para a próxima cadeira e vai lutar, vai guerrear com unhas e dentes para conseguir uma cadeira, uma posição maior. Sim, isso acontece. E eu tenho visto nos longos anos que eu estou numa igreja evangélica servindo a Deus. Mas eu assentei no meu coração uma coisa: fazer a vontade de Deus. Não quero fazer a vontade do homem, muito menos a minha. Quero fazer a vontade de Deus. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Mas eu tenho visto homens fazendo isso na igreja. Tenho visto. Esquecem que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esquecem de aprender a lição da humildade com Jesus. Precisamos sim aprender de Jesus. E ele aqui nesta leitura, neste Evangelho de João, capítulo 13, versículos 3 ao 15, nos dá um grande exemplo. Ele veio de Deus, o Pai. Ele sabia que ia voltar para Deus, o Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é o cabeça, Ele é o Rei. E mesmo assim, se curvou para nos ensinar a sermos humildes. Mesmo assim, Ele curvado veio cá, agachou-se e lavou os pés dos discípulos. Simão Pedro disse o seguinte: glória a Deus, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Muitas vezes, Jesus ele está nos ensinando lições maravilhosas hoje e não entendemos. E até muitas vezes, como Simão Pedro, nós queremos dizer não para Jesus. Não, comigo não. Mas o momento da compreensão vem depois. Aceite a lição que Jesus está dando hoje. Jesus está ensinando hoje algo para nós vivermos a partir de amanhã.
e vamos entender depois, mas vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos aprender com Jesus. Vamos obedecer ao Senhor Jesus. E claro, vai ser maravilhoso. Quando aprendemos com Ele, é maravilhoso. Aí, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Não, nunca me lavarás os pés. Ele achou que não era digno do Mestre, do Senhor, do Rei Jesus lavar-lhe os pés. Mas Jesus respondeu: glória a Deus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Eita Jesus! Tem hora que Ele nos põe no estreito e nós temos que aprender a lição. Não queremos, muitas vezes não queremos aceitar, aprender com Ele, mas Ele nos põe no estreito e diz: ei, você tem que aprender. Se você não aprender é porque você não tem parte comigo. Como Ele disse para Pedro: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí agora, é para não ter parte com o Senhor? Aí Simão Pedro, ele disse: glória a Jesus. Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora Simão Pedro fala: pode lavar. Lave não só os pés, como as mãos e a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus estava ali para ensinar aos discípulos. Jesus estava ali ensinando, aleluia, a lição da humildade. Aí Jesus disse desse jeito: glória a Deus. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aquele que está lavado no sangue de Jesus, aquele que está lavado pela graça do Senhor Jesus, aquele que está purificado pelo amor de Jesus Cristo, ele está limpo. Então só precisava lavar os pés, porque Jesus ali estava dando uma lição de humildade. Pois no mais todo o corpo está limpo. Estás completamente limpo. Só falta os seus pés, o resto está limpo, está tudo certo. Aí Jesus, sabendo que tinha um ali no meio que ia o trair, ele disse assim: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Tem um que não está limpo. E por que ele falou assim? Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então o que aconteceu? Jesus lavou os pés dos discípulos, nos dando a humildade, nos dando o exemplo da humildade, mostrando que o verdadeiro cristão, seguidor de Jesus Cristo, deve ser humilde. E como ele fez, nós precisamos fazer. Se temos parte com Jesus, precisamos perfeitamente o obedecer. Precisamos fazer como ele fez, sendo humilde. Sendo humilde.
verdadeiro, honesto, santo, justo, perfeito, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendes o que vos tenho feito? Jesus perguntou aos discípulos: entendes o que tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, olha, aleluia, olha que maravilha, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Que maravilha! Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ei, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o exemplo de humildade. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Ele deu ali o exemplo de humildade. Agora, Ele fala: olha que coisa linda. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se eu, Mestre e Senhor, fui humilde a ponto de lavar os pés dos discípulos, vós agora deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Para que como eu fiz, para que como eu vos fiz, façais vós também. Que coisa linda. Jesus, Ele nos ensinou como devemos andar, proceder, viver, obedecer a sua palavra, o agradando, obedecendo, sendo fiel a Deus, sim, chegar no Pai e morar na glória. Mas para ir morar na glória, não vamos de qualquer jeito. Para irmos a Deus, para irmos ao céu, não é de qualquer jeito. É obedecendo ao Senhor Jesus. Ele nos deu exemplo. Precisamos ser humildes, seguir o exemplo de Jesus, viver a palavra que Ele nos ensinou a viver. E quando vivemos essa palavra, conforme Ele nos ensinou, sim, já deu certo. Aí sim, aleluia, Deus vai se agradar, porque estamos obedecendo, estamos vivendo conforme a sua vontade. Precisamos obedecer a esta palavra maravilhosa. Vamos obedecer, vamos seguir o exemplo de Jesus, sermos verdadeiramente humildes, vivendo a palavra do Senhor, agradando ao Senhor. E o nome de Deus vai ser glorificado na minha e na sua vida. Amém? Um abraço e a paz do Senhor Jesus.